A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Vamos pegar nossa Bíblia no livro de Salmos, no Salmo 120. Eu vou começar a ler para os irmãos a partir do verso 1, que a palavra ela fala o seguinte. Em minha aflição, invoquei o Senhor e ele me respondeu. Senhor, livra-me dos lábios caluniadores, da língua mentirosa e traiçoeira. O que te darem paga, ou que te retribuir em dobro, ó língua pérfida. Contudo, ele a castigará com as flechas afiadas de um guerreiro, com brasas incandescentes de sândalo. Infeliz de mim que vivo como forasteiro em Meseque e que habito entre as tendas de Quedar. Tenho passado tempo demais entre os que odeiam a paz. Sou um homem de paz. E, no entanto, ainda que insista em falar de paz, eles preferem engendrar violências e brutalidade. Irmão, esse Salmo 120 foi Davi quem escreveu. Nós temos sempre que ter a consciência, eu já expliquei isso para os irmãos, os salmos são armas poderosíssimas, são espadas que nós temos que lutar contra o plano espiritual através deles. Cada salmo tem uma função no plano espiritual. Então, cada salmo tem o seu mistério. Cada salmo tem uma finalidade e tem uma força tremenda no sentido de guerra, no sentido de nos dar vitória em várias situações constrangedoras que a gente vem a viver. Desafios, situações difíceis, onde nós estamos sendo oprimidos e caluniados. Muitas vezes até de ameaça de morte. Então, cada salmo ele tem uma função e muitas vezes tem função até de cura. Então, tem que saber usar. Aqui nesse Salmo 120, quem escreveu foi Davi. E Davi, ele estava sendo perseguido por Doeg. Doeg era um poderoso pastor que existia lá no reinado de Saul. Ele era um funcionário do Saul, o maior pastor que tinha, o mais poderoso que tinha era ele. Só que Doeg começa a perseguir Davi, acusando Davi de alta traição e os sacerdotes de Saul. Isso aqui é um salmo de lamentação. E Davi, ao invés de bater de frente com a língua maligna de Doeg, ele foi buscar em Deus o socorro. Aí ele chega para Deus e ele pede para que Deus venha socorrê-lo dessas línguas malignas. Que por mais que ele tentasse viver na paz e querer a paz, por que ele falava isso? Porque ele não trazia, através da palavra, desunião, discórdia, rebelião, ele não fazia isso. Davi só abria a boca para trazer paz entre as pessoas, para unir as pessoas. Ele não fazia uma desunião. E ele tinha o coração voltado para Deus, um coração obediente, um coração que ele aprendia o que tinha que aprender com Deus e colocava em prática aquilo que Deus ensinava. Então ele era segundo o coração de Deus, por quê? Porque ele era um coração obediente. Só que diante da perseguição que ele sofria, ele foi pedir socorro para Deus. Ele poderia ter batido de frente, ele poderia ter tentado se justificar, mas ele achou melhor buscar a ajuda no Senhor e ele obteve essa ajuda. Porque Deus entrou com justiça, Deus entrou com intervenção. E nós vivemos situações muito parecidas com Davi. Muito parecida com Davi. Tem hora que caluniam, entram com histórias absurdas, levantam coisas que não condiz com a nossa realidade, colocam em nossos lábios palavras que nós nunca dissemos, usa a palavra muitas vezes para descrever ações que nós nunca praticamos. E assim as coisas vão acontecendo muitas vezes, nós ficamos sabendo, mas muitas vezes não, fica no oculto. Mas o nosso Deus contempla tudo e ele vê tudo. E a palavra, ela traz vida ou ela traz morte. E diante de muitas fofocas que acontecem, que esse Salmo 120, ele está falando de fofoca. Ele está falando de línguas caluniadoras. De pessoas que não têm o que fazer. Porque uma pessoa que é feliz, ela não fica preocupada com a vida dos outros. Uma pessoa que tem um projeto que anda debaixo de promessa, ela está preocupada com a cruz que ela carrega. Ela está preocupada com o destino dela, com aquilo que ela tem com Deus. E tudo aquilo que ela profere com a boca, com a palavra, é para abençoar o outro. Ela pode muitas vezes até exortar alguém, mas é para o bem desse alguém.
mas nunca no sentido de destruir vidas. Porque diante de muitas exortações que Deus nos usa, traz benefício e cura para o outro. Então a gente caminha sempre preocupado com aquilo que nós temos, com a nossa vida, porque é difícil viver nessa terra. Aqui é uma terra de aflição, aqui é uma terra que nós vamos ter obstáculos sempre. Você ganha uma guerra hoje, daqui a pouco tem outra guerra amanhã. Dentro dessa guerra, às vezes existe 20, 30 batalhas até você vencer a guerra totalmente. Então você sai de uma guerra que dura anos, você entra numa outra guerra que vai durar anos, dentro dessa guerra tem várias batalhas, você fica num desgaste terrível. E nós vamos viver esse tipo de situação até o dia do nosso último suspiro. Porque Deus nunca prometeu pra gente uma vida tranquila 100% nesse lugar. Mas Ele explica pra gente na palavra que se Ele vencer o mundo, nós também vamos vencer. E que Ele está conosco diante das nossas aflições. Que o fardo com Ele se torna leve. Então, todas as vezes que a gente caminha, por mais difícil que seja, hoje você pode vencer 10, 15 fofoqueiros. Amanhã ou depois você pode entrar num outro ciclo de vida, que você vai ser muito abençoado. Mas isso não impede que você encontre mais uns 10, 15 fofoqueiros lá na frente. Em outra fase da sua vida, porque sempre vai ter, sempre vai existir. Do mesmo jeito que existem pessoas mais bonitas do que a gente, mais cultas do que a gente, mais graduada do que a gente, existem várias pessoas que vão estar ao nosso redor, que muitas vezes se tornam piores do que as que a gente já venceu lá atrás. Porém, Deus nos dá tanta força, mas tanta força, que as batalhas que estão por vir diante daquilo que você já enfrentou no seu oculto, que foi o que aconteceu com Davi, ele matou o urso e leão lá. Quando chegou o gigante que ele foi confrontar, aquilo ali para ele já não amedrontava mais, porque ele já tinha sozinho, longe de qualquer plateia, derrotado o urso e gigante. Então, por mais que tenha vindo um adversário mais forte, uma vez que ele já tinha experiência com Deus, aquilo ali não amedrontou, ele foi para cima do gigante, coisa que os outros que eram mais fortes, mais graduados, melhores do que ele, não tiveram capacidade de ir, tiveram medo, recuaram, que era um homem muito alto, muito grande, muito forte. Então Deus faz isso conosco. Então, diante de várias situações que você já enfrentou, você já matou urso, já matou leão, ninguém ficou sabendo. Foi só entre você e Deus, mas isso te fortaleceu para muitas situações futuras que vão surgir. Tem coisas que podem vir até numa proporção maior, mas não irá abalar você. E você, diante de uma pedrinha, vai fazer com que esse gigante caia no chão. Você vai ter sabedoria para lidar. Que foi o que aconteceu com Davi. Então, nada que a gente passe na vida, as batalhas que a gente enfrenta, são em vão. Deus utiliza tudo isso como ferramenta de guerra, para que a gente possa vencer, avançar e se tornar forte. E quanto mais sábio você se torna, mais fácil a vida começa a ficar para você. Obstáculos vai surgir? Com certeza vai. Você vai passar por inúmeras aflições, talvez não iguais a que você vivia. Vão vir situações diferentes, mas você vai superar todas elas. Então Deus manda dizer para você que Ele está entrando com uma grande providência diante dessas fofocas. Por quê? Tem pessoas aqui que tiveram portas de emprego fechada. Tem pessoas aqui que tiveram relacionamento interrompido. Tem pessoas aqui que não conseguiram nem chegar próximo da pessoa prometida, porque diante das fofocas que houve, afastou. Deus não conseguiu concluir ainda o encontro. Tem pessoas aqui que perderam processos, situações aí jurídicas que você estava enfrentando por causa de fofoca, porque isso existe. A gente sabe que existe toda uma parte corrupta em qualquer sistema que exista nessa terra. Então a fofoca penetra. E aí começa a acontecer um monte de interrupção dentro do processo. Vai atrasando. Só que Deus vai observando, Deus vai deixando, irmãos. Deus vai permitindo. A gente não entende muitas vezes por que Deus está permitindo. Mas Ele tem propósito com tudo. Mas quando chega o momento de Deus intervir e mostrar que Ele é vivo, eu tenho dó de quem atravessou o seu caminho. Que Ele chega com uma força tão grande e Ele faz cair por terra toda mentira que foi lançada sobre a sua história. Toda mentira. E Deus manda dizer para você, toda fofoca lançada, toda mentira que foi feita, pode até ter te prejudicado, balançou um pouquinho a sua tenda, mexeu um pouquinho com a sua estrutura, não destruiu. Só que Deus agora vai pegar tudo aquilo que foi lançado na sua história e vai transformar tudo isso a teu favor. Porque a mentira, ela não se sustenta por muito tempo.
Chega um determinado momento que a terra começa a vomitar o que está oculto, a verdade começa a aparecer e as pessoas que inventaram a mentira não conseguem sustentar essa mentira. Tem situações aí mentirosas que criaram na sua história que a pessoa que mentiu não lembra nem a mentira que foi lançada. E na hora de ter que repetir essa mentira vai cair em contradição porque ela vai atropelar nas palavras. Ela não lembra mais as mentiras que ela lançou lá atrás. Ela não sabe o que foi falado. E Deus vai capacitar pessoas para prestar bastante atenção nas palavras que vão ser lançadas, que vão ser soltas. Vai haver uma comparação diante do que vai acontecer. E quem vai sair vitorioso e vitoriosa na história vai ser você. Quando nós permitimos que Deus trabalhe a nosso favor, a situação se torna muito mais fácil. Davi estava ali com o coração apertado, mas ele sabia que o socorro que ele necessitava vinha de Deus, que vinha do alto, que vinha de onde ele, que ele não tinha poder, que vinha de um poder tão grande ao qual ele não tinha. Então ele não podia bater de frente com aquelas pessoas. Era melhor ele não tentar se justificar, porque se ele tentasse falar por si só, tentasse mostrar que ele era inocente, que os sacerdotes de Saul também eram inocentes, Doeg ia massacrar ele mais ainda. E diante das palavras proferidas poderia ser usada contra ele. Ele ia sair como mentiroso da história, como perverso da história, como traidor, que era uma acusação de alta traição. Era algo muito sério, muito sério. Podia causar na vida dele uma sentença de morte. Dos sacerdotes também. Então nós temos que ter muita sabedoria diante da nossa caminhada, porque Deus, ele sabe nos conduzir. E quando nós pedimos socorro para o nosso Deus, Deus chega com socorro. Deus faz aquilo que é necessário. Deus move céu e terra para justificar o teu povo. Então ele manda dizer para você, agora é hora de eu chegar no cenário. É hora que eu vou entrar com a justificativa. É hora que eu vou avançar no território do teu inimigo. Agora eu vou montar situações para que os teus inimigos venham perceber que eu estou contigo, que você tem um Deus vivo. E que toda mentira lançada sobre a sua história agora não terá poder nenhum. Então Deus permitiu algumas coisas aí que até constrangiu você. E que você até questionou com Deus. Por que o Senhor está permitindo isso? Porque eu sou inocente? E tem pessoas aqui que estavam questionando com Deus a respeito de tempo. Senhor, é tanto tempo de acusação. É tanto tempo de mentira lançada. O Senhor prometeu justiça e eu não consigo ver nada. Só que Deus manda dizer para você agora. Ele vai fazer coisas. Ele vai movimentar muitas situações para que você venha ter essa vitória. Para que Ele coloque por terra toda mentira lançada sobre a sua vida. Tem pessoas que saíram do seu convívio por causa de mentira, porque acreditaram na mentira lançada. Tem pessoas que fecharam a porta para você, não te deram oportunidade, porque lançaram mentira a seu respeito. Teve negócios que você não conseguiu fechar, porque passaram na sua frente e lançaram várias mentiras. E a pessoa ficou insegura em fechar negócio com você e não fechou. Por isso que nós temos que ter sabedoria, irmãos. Tem coisa que nós não podemos comentar com ninguém. Ninguém tem que saber nada sobre a nossa história. Tem coisas que você vai obter vitória, que é Deus que vai te dar. Que diante dessa vitória você não terá como esconder isso de ninguém. Que é algo que vai ser visível, não tem como. Mas tem situações que nós não podemos contar enquanto ela não se concretiza na nossa vida. Depois que você estiver com tudo concretizado, que você estiver de posse de vitória, tem coisa que você não vai conseguir esconder. E tem coisas que não tem o porquê você esconder com medo. Porque não terão poder mais de tirar aquilo de você. Por isso que eu falo para os irmãos, aguenta firme o processo, porque diante do processo tem muitos livramentos que Deus nos dá. E quando Ele faz aquilo acontecer na nossa história, quando Ele entrega aquilo na nossa mão, Ele entrega com segurança, para que o outro não venha usar de nenhum artifício maléfico para tentar arrancar de nós aquilo que Deus nos deu por direito. Então a gente não entende muitas vezes o processo. A gente acha que Deus está judiando, maltratando, nos punindo, que Deus está castigando, e não tem nada disso. É livramento que Ele está nos dando, porque Ele conhece o coração do outro. Ele conhece o coração do outro. Irmãos, uma fofoca lançada, ela traz uma desgraça tão grande na vida de alguém. Ela pode levar a pessoa ao suicídio. Ela pode fazer uma pessoa matar a outra. Ela faz alguém perder o emprego. Ela faz uma família inteira ser destruída. Destrói casamento.
destrói relacionamento entre família, entre irmãos, entre pai e mãe, acaba com a reputação de alguém dentro de uma cidade, faz igrejas, congregações fecharem, leva alguém preso. Então ela traz assim, sabe, faz um matar o outro. Então é uma coisa horrível. A nossa palavra, ela traz vida ou traz morte. Se você escolher o caminho da morte, tudo aquilo que você lançar na vida de alguém, você vai colher uma hora. Você mexe com o emocional de alguém, você mexe com os sentimentos de alguém, você mexe com a reputação de alguém. E Deus não gosta disso. Deus é uma balança justa. Quando você tem uma boca abençoadora, quando você usa as palavras para fazer o bem para o outro, você está fazendo o bem para você primeiro. Tudo aquilo que você lança de bem na vida de alguém, você está fazendo para você mesmo. Você vai receber isso em troca. Quando a pessoa faz isso de uma forma maligna, ela está fazendo mal para ela primeiro. Tudo que ela lança na vida do outro, ela acha que não. Ah, tô levando vantagem, tô me vingando, tô fazendo. Na verdade, ela tá fazendo mal para ela primeiro. Porque tudo de ruim que ela lança na vida de alguém vai voltar para ela. Então ela vai colher em dobro. Então ela amaldiçoa a própria vida dela com aquilo que ela lança na vida do outro. E quando você lança o bem na vida do outro, você está lançando bem na sua própria vida. Você está se abençoando. E as pessoas muitas vezes não têm concepção disso. Acha que pode fazer maldade que não vai acarretar nada para ela, só vai acarretar na vida do outro. Pelo contrário, você já teve a intenção, você já pecou. Você teve a intenção, você já se complicou inteiro. Então nós temos que tomar muito, muito cuidado com isso. Você vai falar assim, Dela, isso não é bíblico. É bíblico sim, porque Jesus estreitou muito o lado do adultério. Por que Jesus estreitou o lado do adultério? Porque antigamente, quando se adulterava, tinha que pegar o casal em adultério. Tinha que pegar as pessoas cometendo o adultério ali, o flagrante. Quando Jesus chegou, ele avisou, falou, olha, o adultério agora é diferente. Eu estou conjecturando, tá, irmãos? Ele usou outros termos, outra palavra. Mas ele quis dizer exatamente isso. Agora a situação está diferente. Não é como as leis antigas. Agora você desejou alguém que não seja sua esposa ou seu marido, você já adulterou. Então, na hora que você pensa, você já cometeu adultério. O negócio é muito sério, o caminho é estreito. Porque a nossa conexão com o reino é através do nosso cérebro, que é o nosso coração. E o nosso coração ele é enganoso. Se você não cuidar dos seus pensamentos, você peca constantemente. Por que Deus fala que nós somos pecadores constantes? Porque tem hora que a gente pensa coisas que a gente já está habituado. Você vive num mundo corrupto, você vive num mundo que só peca. Você foi criado no meio de vários pecadores. Tem gente que nasce muitas vezes em berço evangélico, mas ali de evangélico não tem nada, é só a roupa mesmo. O coração está longe de Deus. Cresce numa religiosidade, num fanatismo terrível, mas o coração está longe do Senhor. Então a gente peca sem querer. Às vezes uma pessoa, na estrada, por exemplo, vou dar um exemplo. Fecha você na estrada. O coração da gente é enganoso, você tem que policiar, mas automaticamente você já amaldiçoou aquela pessoa porque ela colocou sua vida em risco, fez uma barbaridade com você na estrada, você ao invés de lançar perdão para aquela pessoa naquele momento, é um exercício. Por isso que é difícil, o caminho é estreito. Você vai lá e amaldiçoa a pessoa. Então nós estamos em pecado constante. Tem hora que te dá os 5 minutos, você fica nervoso, o que você faz? Você solta a língua. Aí você fala palavrão, porque você já está estourado, você já está num cenário que não te agrada, você está oprimido, você está cansado, você está numa batalha acirrada de anos, você está pagando preço de promessa há muito tempo, você já está com o nervo à flor da pele. Nosso coração, ele é enganoso. Na hora a gente tem que policiar o coração e segurar. Tem hora que a gente não consegue, porque somos fracos. Por isso que Deus fala que nós somos constantemente pecadores. Tem hora que o coração é enganoso, não tem como. Você, vai. Tem hora que você vê uma situação ali, às vezes você não fala, mas sem querer você julga. A gente julga, a gente não consegue. Porque você vive num mundo que você é julgado o tempo inteiro. Você abre a internet, só tem julgamento. Você sai num lugar, você vai conversar com alguém, ou você entra num lugar, você não conversa com ninguém, mas tem gente conversando, é só o julgamento. E se a gente não policiar, você tem que andar contra o fluxo do mundo. Por quê? Porque quando nós andamos contra o fluxo do mundo, nós não andamos pela carne, nós andamos pelo nosso espírito. E as regras espirituais são totalmente opostas
a regra humana, a regra da carne. E nós temos que nos policiarmos todos os dias. Isso é difícil, irmãos, é um exercício. Por isso que nós temos que buscar a nossa santificação todo dia. Por que Deus fala? Não fique ansioso com o futuro, larga o teu passado, viva o teu presente. Você tem que vigiar agora. Se você não vigiar agora, se você não fizer o que é certo agora, você vai complicar o teu futuro. Porque hoje você pode julgar 10, amanhã Deus vai te cobrar. Porque aquilo que você plantou, você vai colher lá na frente. Hoje você pode fazer coisas. Você pode até pedir perdão para Deus, mas o que você fez já vai ter consequência. Já vai ter sequela. Você pode fazer coisas hoje que você venha se arrepender daqui a 20 anos. Então Deus fala, é difícil viver? É complicado viver? Então vamos aprender a viver o agora. Aproveitar o agora e policiar o agora para você ter um futuro saudável. E isso é um exercício. Se despreocupar muito com as coisas dessa terra, não levar muito em conta as regras humanas, os protocolos que o homem inventa, que tem que ser assim, tem que ser assado, tem que fazer tal coisa, tem que ter tantos seguidores na internet, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A gente precisa se desprender disso, porque senão você peca. Tem que tomar muito cuidado. Idolatria não é só imagem. Idolatria é tudo aquilo que você coloca acima de Deus. Você colocar seu esposo acima de Deus é idolatria. Colocou a esposa acima de Deus é idolatria. Colocou o filho, a filha ou os filhos acima de Deus é idolatria. Colocou a profissão acima de Deus, você está idolatrando. Você colocou teu carro, seus bens materiais, está sendo escravo de Baal aí, está sendo escravo do dinheiro. Está sendo escravo de bens materiais, está colocando isso acima de Deus, está pecando. Então a gente tem que tomar muito cuidado com idolatria. Tem gente que idolatra a própria beleza. Fica o tempo todo se achando o pavão da história. O mundo gira ao meu redor porque eu sou bonito e sou bonita. Estou acima de qualquer coisa. Estou imune a traições. Olha a ilusão. Estou imune a traições. Estou imune a isso, imune àquilo. Não está imune a nada. Até o dia que levar os primeiros chifres da vida e cair na realidade. Então a gente precisa sempre ter o pé no chão. Confiar em Deus. Buscar em Deus o direcionamento. E policiar o nosso coração, que é a nossa mente, para que a gente venha trabalhar o nosso presente, para que a gente tenha um futuro saudável. O que ficou lá atrás de erro serviu de lição. O que você perdeu lá atrás não se compara com o que Deus vai trazer no seu futuro. Contanto que você tenha sabedoria no agora. E não deixar de forma alguma o futuro tomar conta do seu destino. Porque é um futuro incerto, mas Deus está cuidando dele para nós. O que vai prevalecer no seu futuro? O que vai fazer com que a sua estrada seja brilhante? O que vai fazer com que a sua estrada seja de ouro? Que você tenha luz, com que Deus seja as lâmpadas dos seus pés? O seu presente, policiando o teu coração, evitando pecar o menos possível. E você não pode ficar preocupado com o teu futuro diante das fofocas que lançaram sobre a sua história. Porque senão você fica louco e fica louca. Falaram isso de mim, eu não tenho como me justificar. Falaram isso da minha família, falaram isso dos meus filhos. Falaram isso de mim lá dentro do meu trabalho. Falaram de mim não sei aonde. Só que Deus manda dizer para você, eu sei fazer justiça. E pode ter sido aí uma quadrilha, pode ter sido 40 ladrões de almas aí. Que tenha se reunido, que tenha unido forças para falar mal de você, criado várias imagens pejorativas, enganosa a teu respeito. Falaram coisas absurdas a seu respeito, com o intuito de destruir você. Não vai destruir. Só que Deus manda dizer para você, agora eu estou chegando para abalar a estrutura dos teus inimigos. Porque tudo aquilo que foi lançado de uma forma pejorativa na sua vida, com o intuito de prejudicar você, de fechar a porta, levando fofoca em lugares que você não tinha como se defender, como se você fosse o bruxo e a bruxa da história, não tem problema. Deus vai transformar tudo isso a teu favor. Porque agora Deus vai abalar a estrutura da cidade onde você mora. Eu não sei aonde você está. Eu não sei o que fizeram na sua história. Só que Deus manda dizer para você, agora eu vou abalar a estrutura da cidade, fazendo com que os teus inimigos venham pagar pela maldade que lançaram, as fofocas que inventaram. Não vai ter como sustentar essas mentiras mais, porque Deus sabe fazer cair por terra toda mentira lançada sobre a nossa vida. Irmãos, o que eu já vi de gente levantar mentira e passar vergonha,
Porque vem numa altivez tão grande, um nariz tão empinado, e fala com uma autoridade tão grande, como se tudo aquilo que está falando da pessoa fosse verdade. Uma hora Deus levanta documento, Deus levanta, sabe, pessoas, Deus levanta condições, Deus levanta provas materiais, Deus faz de um jeito tão sobrenatural, que a pessoa fica com um carão tão grande, que quem vai ficar desmoralizado nessa situação toda são aquelas pessoas que falaram mal de você. Você pode tomar posse dessa palavra. Já cansei de ver Deus fazendo isso. Já vivi várias situações desse tipo. Me caluniaram, falaram, inventaram um monte de história. Deus montou uma situação tão grande que passaram vergonha. Porque Deus põe provas nas mãos da gente. Deus sabe nos justificar. Deus levanta pessoas para falar bem da gente. E não adianta levantar calúnia. Não adianta levantar mentira. Não tem sustentação. As pessoas podem até acreditar. Então Deus manda falar para você, eu estou revertendo toda essa história a teu favor. Tem pessoas aí que não gostam de você, mas não é porque conhecem você, ou que conviveu com você, ou que você fez mal a elas, não. Não gostam de você porque ouviram falar mal de você e coisas distorcidas a seu respeito. E agora as pessoas vão ver que é honesto, e o honesto da história é você. O desonesto, o mentiroso, o caluniador, o perigoso, o bandido e a bandida da história é a pessoa que levantou mentiras a seu respeito. Você vai ver o que Deus vai fazer nesse lugar para poder te dar uma grande vitória. Você vai ver o que Deus vai fazer nesse lugar para justificar o seu nome. Ele manda falar para você, seu nome não ficará manchado, que a sua preocupação maior não é nem seu nome, porque o seu nome, várias pessoas têm nomes iguais. Mas a sua preocupação é com a sua linhagem, é o seu sobrenome, que é o que você preza. Porque você aprendeu isso com seus antepassados. Te ensinaram a preservar o seu sobrenome, a honrar a tua palavra e colocaram em xeque o seu sobrenome, a tua palavra. Só que Deus manda dizer para você, não vai afetar em nada. Porque teve uma proporção da mentira lançada. Lançaram a mentira, propagou. Várias pessoas saíram falando e rindo. Ficaram felizes, porque não gostam de você, você incomoda. Sua beleza incomoda, sua fé incomoda, a vida que você tem com Deus incomoda, o que você faz incomoda. Não entendem como que você prospera, como que você consegue ficar de pé. Não sabem como que você consegue crescer todo dia. Então você incomoda. Aí lançaram aquele monte de mentira, falaram bem feito, bem feito, bem feito. Ficaram igual uma galinha de Angola, bem feito, bem feito, bem feito. Só que Deus agora vai fazer com que tudo isso caia por terra. E a proporção das pessoas que vão acreditar em você vai ser muito maior do que aquelas que não acreditaram. E tem pessoas que não acreditaram que vão ser envergonhadas agora e vão passar a acreditar em você. Quem vai ficar sem crédito vai passar a não ter credibilidade diante das histórias que lançaram foi o mentiroso e a mentirosa. Porque tem gente que para conquistar o que quer, para conseguir o que quer, se faz de vítima, coloca o outro como um monstro, como uma monstra, faz com que a pessoa seja assim, caluniada ao extremo, ridicularizada, porque quer se passar por vítima, quer se passar pelo honesto. Mas não sustenta muitas máscaras ao mesmo tempo. E Deus arranca a capa. Chega uma hora que todo teatro que foi feito cai por terra, passa vergonha. Então Deus manda dizer para você, acalma. Acalma, porque o que está vindo para o território do teu inimigo, o que Deus está fazendo com esses mentirosos, com esses caluniadores fofoqueiros, é algo que só Deus mesmo poderia fazer por você. E você não tem que se preocupar com nada. Sabe aquelas portas que foram fechadas? Vão ser todas abertas. Se fecharam uma porta, agora vai ter 3, 4 abrindo para você. Se não te chamaram no momento certo por causa da fofoca que foi lançada, agora você vai receber vários convites, você vai poder escolher aonde você quer ir. Agora você vai selecionar se você quer ou não falar com determinadas pessoas. Tem pessoas que Deus não vai deixar nem chegar perto de você porque acreditou demais na mentira do outro. Vai pagar o preço junto. Mas tem pessoas que Deus vai deixar se aproximar para ver a sua exaltação, para ver o seu crescimento. Então, acalma quando isso acontecer, irmãos. Nós não vamos ficar isentos ao longo da nossa estrada, da nossa vida, desse tipo de calúnia. Pelo contrário, sempre vai existir esse tipo de gente que não tem o que fazer, que vai trazer transtorno para a nossa história com palavras. Isso vai acontecer. Mas nós ficamos o quê? Calejados, nós ficamos fortes, nós criamos barreiras, temos sabedoria para enfrentar.
E essas coisas não nos abalam mais, porque já passamos por muitas situações assim há muitos anos atrás. E o nosso passado se tornou o quê? Experiência para a gente. Por isso que Deus fala lá em Isaías: esquecei as coisas passadas, que eis que farei coisas novas. Você nunca pode ficar escravo do seu passado. Você tem que tirar do teu passado lição. Você tem que tirar do teu passado conhecimento, sabedoria, para que você venha avançar para coisas novas que Deus tem para te trazer. E não vai ser gigantes agora que vão simplesmente afastar você da presença de Deus, dos propósitos que Ele tem para você. Não vai afastar. Quando o povo de Deus estava próximo da terra de Canaã, Josué chegou com Caleb naquele lugar. Quando viram aqueles gigantes, Caleb tomou a frente e falou: olha, Deus prometeu essa terra para a gente. Não vai ser esse gigante que vai parar a gente agora. Vamos enfrentar essa situação. Não tiveram medo. Foram porque estavam embaixo de promessa. Sabiam que Deus era com eles. E assim nós temos que enfrentar os gigantes que aparecem na nossa vida. Pode se reunir aí os 40 ladrões. Os 40 ladrões de vida. Os 40 ladrões de oportunidade. Não tem problema. Deus sabe chegar e transformar tudo isso em bênção. Então, por mais que tenham trazido danos para sua história, as fofocas lançadas, constrangimento, vergonha, deixaram várias lacunas na sua vida, vários buracos. Deus manda dizer para você: sei chegar e restaurar e fazer tudo novo. Sei fazer todas as palavras negativas caírem no chão. E é isso que Ele está chegando agora para reestruturar você, trazer uma nova reputação para sua história, fazer você andar com sua cabeça erguida. E quem vai passar vergonha agora são essas pessoas que levantaram essas calúnias a seu respeito. Então não tenha medo de fofoqueiro. Não tenha medo. Deus manda falar para você: fala pelos cotovelos, a língua é o chicote do corpo. Agora vai levar uma surra porque falou demais. A própria língua vai trazer danos para quem falou. Por isso que nós temos que ter muita sabedoria, não julgar ninguém, não falar nada de ninguém, ficar quieto, acalmar, esperar. Às vezes é melhor você ficar em casa sozinho do que você ficar rodeado de gente e no meio de pessoas fofoqueiras que vão ficar levantando calúnias a teu respeito. Que às vezes você está ali de coração bom, você está cheio de amor naquele lugar, você é um canal de bênção, você fala coisas na maior inocência do mundo, mas tem um fofoqueiro no meio que distorce as tuas palavras, leva histórias distorcidas a seu respeito para os outros. Então tem hora que Deus deixa a gente retido, afasta a gente dos outros, não deixa a gente frequentar determinados lugares. Tem festa que somos convidados que não podemos ir. Tem reuniões que são feitas que Ele não deixa a gente colocar os pés porque é livramento. E nós temos que ter sabedoria. Porque sabe o que acontece, irmãos? Às vezes é melhor você perder uma festa. Às vezes é melhor você perder uma reunião do que você perder anos de bênçãos da sua vida. Do que você perder promessas, do que você atrasar o seu processo, que já é errado demais. Você sabe que você renuncia, você sabe o como você tem que pagar preço para poder ter as coisas não vêm fácil, o reino é ganha força. Você tem que todo dia se policiar. Então não tenha medo. Tem hora que Deus manda a gente avançar, Ele manda a gente avançar. Por que Ele manda a gente avançar? E tem hora que você fica com medo, fica acuado. Porque se você ficar parado, você vai ser morto. Então tem hora que a situação é o contrário. Tem hora que Ele manda a gente avançar, avance. Vai, você fica acuado, fica com medo. Você já sofreu lá atrás, você pensa assim: não, se eu fizer o que Deus está mandando, eu vou ser retaliado ali. Eu não vou sobreviver nessa situação. E tem hora que Ele quer que você avance. Por quê? Porque tem um monte de fofoqueiro ao seu redor que se você ficar parado no lugar onde você está, você vai morrer. Nós temos que ter o quê? Uma percepção espiritual, sabedoria e entender os sinais de Deus. Quando é para avançar, você vai. Se você ficar, você morre. E tem hora que você tem que ficar, porque se você avançar, você vai cair na cova dos leões ali. E aí te complica. E tomar muito cuidado com o fofoqueiro, porque eles são terríveis. Eles vivem arquitetando o mal o tempo todo. Às vezes você está num lugar que não te compromete em nada. Hoje em dia você não pode fazer nada que ser monitorado o tempo inteiro. Você está num lugar, tem uma câmera ali que você nem sabe que está, você está sendo filmado, é o tempo todo. Você tem que tomar muito cuidado com o que você faz. Aí tem um determinado lugar que você vai, que Deus fala para você não ir.
e você chega lá, fotografam você do lado de alguém, fotografam você num determinado lugar, lá vem os fofoqueiros falar coisas absurdas a respeito daquela foto. Tudo distorcido, não tem nada a ver com a história. Aconteceu nada daquilo, mas criam todo um teatro em cima daquela situação. E quem é que sai prejudicado na história? Quem é que vai sair como o monstro da história? Quem é que vai sair como o problemático, a problemática, ou o traidor e a traidora da história? Deus sabe. Então Deus manda você acalmar. Tem gente que passou por isso. Fizeram algo com você aí, lançaram essa situação, lançaram essa foto, lançaram essa imagem sua, criaram uma situação em cima e você não sabe nem como se defender. Você está desesperado e desesperada. Porque criaram uma mentira em cima de uma situação que você não tem nem como se justificar. Só que Deus manda dizer para você, aguarda em mim, porque eu estou chegando, porque eu sou o socorro bem presente na sua vida e eu não vou deixar isso passar em branco. Deus vai socorrer você como socorreu Davi. Davi estava sendo acusado de autotraição, irmãos. Aquilo ali levava ele à sentença de morte. Ele e os sacerdotes de Saul. E Deus chegou lá e socorreu. E assim ele vai fazendo a sua história. Então acalma o teu coração. Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. Quando Deus fala não, é não. Quando Deus fala sim, é sim. Muito cuidado. Mas aquilo que arquitetam nas nossas costas, que levantam calúnias, que falam, que fazem, não medem esforços, Deus justifica a gente. O que nós não podemos fazer é agir com o nosso achismo e chegar ao ponto de entrarmos num cenário que Deus falou para a gente não ir, não coloque os pés ali, não vá, não fale nada, fique quieto, e aquilo ali ser convertido contra nós. E aí começam a criar várias histórias absurdas, criarem vários problemas em cima daquilo, fazendo com que você fique mal visto, mal quisto, acaba com a sua reputação, portas se fecham, pessoas começam a te ver com maus olhos. Então nós temos que ter sabedoria na nossa caminhada. Só que Deus manda dizer para você tudo aquilo que é injusto, tudo aquilo que foi lançado na sua história, de uma forma pecaminosa, com o intuito de destruir você, Deus vai transformar toda essa mentira a teu favor. E Deus vai usar toda essa mentira para você ser conhecido. Você vai ver que benefício maravilhoso que Deus vai te dar agora. Porque usaram isso daí para te prejudicar, usaram isso daí para afastar você do propósito, usaram isso daí para caluniar você, para que portas fossem fechadas. Só que Deus fez isso acontecer na sua história, permitiu. Deus não fez, Ele permitiu, para que você se tornasse conhecido e conhecida. Agora Ele vai inverter a situação, a pessoa vai ver que você é uma pessoa boa, uma pessoa honesta, uma pessoa trabalhadora, um homem e uma mulher de Deus, e você já está conhecido de uma forma negativa, só que Deus agora vai transformar tudo isso em positivo. E as portas que estavam fechadas agora começarão a abrir. Então é assim que o nosso Deus trabalha. Os demônios arquitetam para trazer a nossa destruição e Deus transforma todo o mal que é lançado na nossa história em nosso bem. E faz com que a gente avance diante daquilo. Por mais que falassem mal de Davi, o povo ainda amava Davi. Ele era um excelente rei. Nada disso manchou a imagem de Davi. E aonde Davi tinha que chegar, Deus fez ele chegar. Fez ele governar. Fez ele ser rei. Respeitado e amado por aquele povo. Era um homem levantado por Deus. Você não está sendo levantado dessa terra por homens. Você não é uma escolha humana, você é uma escolha de Deus. Você está sendo levantado pelo Senhor. Então você não tem que ter medo de nada. Confie em Deus. E todas as vezes que nós somos perseguidos e caluniados, irmãos, dê glória a Deus, porque é sinal que você está no caminho certo. Se Jesus foi perseguido, por que nós não vamos ser? Ele avisou, todas as vezes que vocês me aceitarem como único Salvador, seguirem o meu caminho, começarem a fazer aquilo que eu fazia, vocês vão ser perseguidos tanto quanto, mas alegrem-se que vocês estão na minha presença, estão no caminho certo. Porque Jesus também foi perseguido. Então alegre o teu coração que não tem nada errado com você. Esse processo de perseguição significa que você está na luz e as trevas não se dão com a luz. Vai sempre perseguir o povo de Deus. Quem é santo é perseguido. Não tem como. Nós não somos aceitos. Nós somos questionados. Viramos até
material de estudo para aquele que não conhece o Senhor, né? Coloca a gente como um louco, como um lunático. Mas o importante é o que você tem com Deus na sua intimidade, o resto que se exploda. Então, alegre o teu coração. Levante a tua cabeça e siga em frente, que isso não vai te destruir. Deus manda dizer para você, agora é hora de expandir, porque as portas que estavam fechadas começarão a abrir. E Deus vai abrir os olhos de todas as pessoas. Quando Deus fala em janela, Deus está se referindo à visão. Todas as vezes que você quer ver uma paisagem, você tem uma janela, você abre essa janela para você ver a paisagem. Então, quando Deus fala em janela na Bíblia, se ele se referir a alguma janela, ele está se referindo à visão. Então, Deus manda dizer para você, eu vou abrir todas as janelas. E vou abrir todas as portas. Para que você possa ter vitória, para que você possa crescer, para que você possa expandir. Então, não tenha medo absolutamente de nada. Simplesmente confie no Senhor. Confie. Porta pode ser pessoas que vão te trazer grandes oportunidades, ou as portas podem ser oportunidades já diretamente onde Deus vai te colocar. Então confia e não limite Deus, porque Deus não é limitado. Não limite Deus, porque Deus trabalha na vida de cada um tem uma história, cada um tem vitórias que foram vencidas, cada um tem uma luta, cada um tem uma cruz. E o nosso Deus trabalha na vida de cada um de uma forma diferente. O nosso Deus, ele não é limitado. Nós não podemos nunca colocar de uma forma muito objetiva aquilo que Deus vai fazer, porque Ele sempre nos surpreende. Ele sempre tem estratégias que Ele pode usar para abençoar o teu povo. Então não tenha medo das calúnias, das línguas maliciosas. Não tenha medo dos fofoqueiros. E Deus manda dizer para você, ore durante uma semana o Salmo 120. Pegue o Salmo 120 e ore durante 7 dias, que é o número da perfeição. E deixa Deus agir, porque durante esses 7 dias você vai ver coisas maravilhosas que Deus vai fazer. Porque Deus, durante esse período em que você estiver orando, Ele vai estar fazendo uma grande justiça na sua vida. E Ele vai fazer com que essas portas e essas janelas comecem a abrir, para que você possa obter grandes vitórias. E deixa que o resto é Deus que vai cuidar. E não se preocupe com as coisas dessa terra, Deus manda dizer para você. Não se preocupe. Faça o que você tem que fazer para mim. Cuide da sua cruz, da sua vida. Ore pelos outros, até por aqueles que te perseguem. E deixe o seu destino nas mãos de Deus. Porque Ele sabe cuidar. Porque nada disso vai atrapalhar o seu processo. E nem vai permitir com que você não chegue no propósito. Pelo contrário, está te impulsionando para você receber toda a promessa, os milagres de Deus, as promessas de Deus, para que você venha receber os propósitos do Senhor. Não tenha medo e faça o que Deus está te pedindo. Pode confiar no Senhor, porque Ele é fiel. Eu vou orar para você, você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do Teu Filho Jesus, Pai, nós agradecemos por o Senhor entrar com a intervenção diante dessas fofocas lançadas sobre a nossa história. Tudo aquilo que denigre a imagem do Teu povo, o caráter do Teu povo, a conduta do Teu povo, que o Senhor faça cair por terra. Nós agradecemos por essa justiça, Senhor. Transforme toda maldição em bênção. Que o Senhor venha abrir todas as janelas, que o Senhor venha abrir todas as portas. Que todos os equívocos venham cair por terra. Que o Senhor faça, Pai, toda maldição ser transformada em bênção. Que o Senhor venha abençoar o Teu povo de uma forma sobrenatural que só o Senhor pode fazer. Nós confiamos no Seu agir, na Sua justiça. Confiamos numa estrada larga, longa, cheia de luz, porque o Senhor é a lâmpada dos nossos pés. Confiamos em tudo aquilo que o Senhor nos entrega, tudo aquilo que o Senhor faz na nossa história. Que o Senhor venha ensinar o Teu povo a viver um dia de cada vez, meu Pai. E que o Senhor faça todas essas línguas caluniadoras, todos esses fofoqueiros, serem envergonhados. Que o Senhor venha ter um encontro com cada um. E que o Senhor transforme toda essa fofoca em bênção e a favor do Teu povo. Nós agradecemos o nome do Teu Filho Jesus. Toma posse aí dessa palavra, alegre o teu coração. Não tenha medo de nada, confia, porque agora as coisas vão mudar. As coisas agora vão ser revertidas a teu favor. E você precisa confiar. Não tem uma vez, irmãos, que a gente pede socorro para Deus, que Deus nos abandona. Às vezes Ele está em silêncio, porém o silêncio de Deus é trabalho. E Ele manda dizer para você, eu vou te surpreender de uma forma tão grandiosa, que você vai ver, e você vai parar de ter medo. Que toda palavra lançada na sua vida, toda mentira que foi levantada, as calúnias, todas as provas falsas que lançaram sobre a sua vida, tudo que arquitetaram no sentido de prejudicar você, Ele vai transformar a teu favor.
Você está conhecido agora negativamente. Porém, a partir de hoje, Deus vai transformar toda essa negatividade em positividade. Conhecido você já está. Só que agora você vai ser conhecido e respeitado de uma forma diferente. Porque Deus está chegando para justificar você. Quando nós deixamos nas mãos de Deus, as coisas acontecem, fluem. E quando a gente menos espera, a nossa reputação está totalmente em alta. Está tudo recuperado. Portas que nós nunca imaginamos que iriam abrir, vai se abrir. Relacionamentos que nós nunca imaginamos que teríamos, que um dia teríamos, né, que íamos ter, passamos a ter. E assim Deus vai fazendo a gente caminhar e a gente obter vitória. Quem vai ficar envergonhado agora e sem descrédito, desmoralizado, envergonhado, quem vai perder agora amizade, relacionamento, convívio, influência, são aqueles que levantaram calúnia a teu respeito. E acalma. E outra coisa que você tem que aprender. Deus usa todos os fofoqueiros para propagar as nossas vitórias. Então deixa os fofoqueiros aí que eles têm utilidade para o reino. Deixa, porque Deus sabe fazer os demônios levarem para frente tudo aquilo de bom que Deus está fazendo na nossa vida. Então Deus manda dizer para você, eu vou honrar você agora. Não se preocupe com os fofoqueiros, porque são eles que vão propagar a sua vitória. Tentaram te destruir com palavras torpes, negativas. Tentaram atravessar o teu caminho. Mas agora Deus vai fazer com que esses fofoqueiros levem para frente a sua vitória. Que saibam das suas conquistas. Então, eles vão fazer propaganda de você agora. Então, Deus sabe usar isso a nosso favor. Então, não tenha medo. Que aquilo que é contra, Deus sabe transformar a nosso favor. Nós não precisamos ter medo. Tá? Confia que Deus é contigo. Irmãos, eu peço perdão porque hoje está terrível o negócio. Eu estou atropelando mais do que os outros dias. Mas é porque eu estou cansada e eu estou com dor hoje. Então, eu peço perdão aos irmãos. Tenha um pouquinho de paciência comigo aí, que uma hora essa fase passa. No nome de Jesus. Então, eu estou atropelando muito, mas deu para vocês entenderem aí a mensagem. Toma posse da sua vitória. Acalma o teu coração, descansa. E não se preocupe. E não queira se afastar de ninguém, porque Deus faz isso por você. E tem pessoas aí que Deus vai deixar ainda que tenha visão a seu respeito, porque Deus vai usar essas bocas fofoqueiras para propagar a sua vitória e a sua honra. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.